Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos! Eu sou o pastor Luiz Prates e estou aqui hoje com os meus amigos de todas as semanas, pastor Marcos Santana e pastor William, para juntos nós estudarmos aqui a lição de número 12 da nossa revista Betel Dominical, cujo título da lição é O Deus Onisciente, Onipresente e Onipotente, lição programada para o dia 20 de junho de 2021. Quero agradecer a você, especialmente que tem se inscrito em nosso canal, tem compartilhado os nossos vídeos, tem comentado. Olha, muitíssimo obrigado ao nosso público aqui do canal no YouTube e ao grande público da rádio Família 97.1, que está também aprendendo a palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós estamos chegando ao final, de mais um trimestre. Esse segundo trimestre que estamos estudando, o nosso comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, a qual nós mandamos aqui uma grande saudação, nosso agradecimento pelo seu belíssimo trabalho. Aproveitando esse momento, eu quero deixar aqui umas perguntinhas no ar. Você já sabe qual é o tema da revista do próximo trimestre? Você já sabe qual é quem é o comentarista da lição? Não sabe? Então eu vou explicar para você. Eu trouxe aqui, a nossa próxima revista é esta aqui, A revista, ela tem como tema do trimestre Triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida, aplicando os princípios bíblicos para prevalecer nas aflições do tempo presente. Esta revista está lindíssima. Nós vamos começar estudando a partir da lição número 1, o livro do profeta Ezequiel, e vamos terminar na lição 13 estudando os heróis da fé, epístola aos Hebreus. Vamos passear na Bíblia, uma coisa extraordinária, maravilhosa. E o comentarista da presente revista, que vamos começar agora no terceiro trimestre, é o bispo Samuel Ferreira, que dentre tantas atividades e ocupações, atribuições que a ele foram conferidas, ele também é o diretor executivo da editora Betel e o presidente da Adebrais. Olha, se você não tem essa revista ainda, a minha palavra para você aqui hoje é o seguinte: corra atrás, fale com a sua liderança, porque eu estava verificando antes de começar essa gravação junto ao pessoal nosso da expedição, e eu vi que a grande parte já foi despachada, já saiu. Se a sua igreja não recebeu, certamente estará recebendo em breve. Mas se você ainda não tem, a sua igreja não é cadastrada, você ainda não tem esse costume de já ter aqui o seu cadastro na editora, como que eu faço para adquirir? Você pode entrar nos caminhos que a nossa produção está deixando aqui, você pode adquirir a revista, tanto na forma impressa como digital. E olha, eu tenho uma novidade para você. Sempre pensando no melhor, a editora Betel está trazendo uma novidade na questão do frete. Faça um exemplo, faça um exercício lá, não somente da revista, mas qualquer produto da editora Betel você vai ver que está extremamente atrativo. É a editora Betel edificando a casa de Deus. Eu quero deixar aqui também a nossa palavra de gratidão em meu nome, em nome da nossa diretoria, a nossa liderança maior e dos meus amigos aqui da mesa, a cada pastor presidente, a cada superintendente, as pessoas que fazem parte da equipe que cuida da captação, da recepção e da distribuição das revistas nas igrejas da Nação Madureira e as outras igrejas que conosco estão. Olha, muito obrigado pelo crescimento, pelo apoio que vocês têm dado, fazendo com que a escola dominical seja de fato a maior e melhor escola do mundo. Então, a cada pastor, dirigente, presidente, superintendente, alunos, os apaixonados pela escola dominical, fica aqui a nossa palavra de gratidão. E mais uma vez, procure ter em mãos, porque daqui 2 vídeos, quando nós voltarmos aqui querendo o bom Deus, nós vamos começar estudando a lição de número 1. Vale e deserto, lugares de propósito, desafios e vitórias. Ok? Meus queridos irmãos, então, muitíssimo obrigado por estar me acompanhando aqui, por esse recado tão importante. E peço a você agora que pegue a sua Bíblia,
pegue a revista da Escola Dominical e pegue uma canetinha, o nosso plano de aula, porque vai começar agora o nosso estudo. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana. Seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William, todos os irmãos que estão conosco. O texto áureo da lição 12, Senhor, Tu me sondaste e me conheces. Salmo 139, verso 1. Verdade aplicada. Conhecer os atributos de Deus aumenta a nossa fé. Desperta para o buscarmos em todo o tempo e nos move a uma vida de adoração. A paz do Senhor, pastor William Barros. Seja bem-vindo, meu amigo. Pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana, a paz do Senhor Jesus, bem como a todos os nossos irmãos que estão mais uma vez conosco aqui para mais uma aula da Editora Betel, da Escola Dominical. Nossos objetivos são mostrar que Deus sabe tudo pela sua onisciência, falar que Deus está em todo lugar pela sua onipresença e, finalmente, ensinar que Deus tem todo o poder pela sua onipotência. Os nossos textos de referência estão no Salmo 139, versos 2, 4, 7, 8 e 15 e 16. E para que tenhamos a melhor aula possível, eu convido todos vocês para que mais uma vez oremos a Deus. Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua graça, para que esta aula possa fluir de uma forma, ó Deus, de edificação. E, ó Deus, possamos formar, ó Deus, somar na construção do caráter cristão de nossos irmãos. Ó Deus, é a nossa confiança que a Tua palavra não volta vazia, mas, ó Deus, na certeza de que muitos serão edificados. Nós cremos, nós confiamos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que bom podermos dar continuidade ao estudo acerca dos atributos de Deus. E na lição de hoje, eu já quero iniciar direto no tópico 1, o Deus onisciente. Contribuindo para os irmãos que estarão estudando e preparando a aula, eu vou destacar 3 textos que nós encontramos no tópico 1. O primeiro é o último parágrafo da introdução do tópico 1. Deus possui o conhecimento perfeito e absoluto. No tópico 1.1, eu destaco este texto. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Depois, o outro parágrafo diz: a onisciência faz Deus ouvir e entender as nossas orações, feitas só com gemidos, com lágrimas e em pensamentos. Também destaco esse texto. A onisciência faz Deus saber a intenção do nosso coração. Agora vamos para o tópico 1.2. Deus possui todo o conhecimento. Eu destaco esse primeiro parágrafo. Deus possui todo o conhecimento que existe. Nada lhe pega de surpresa. Ele conhece o antes e o depois, pois ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu deixo como sugestão nós estarmos em classe lendo apenas um trecho dos textos da lição, para evitar estarmos lendo toda a lição em classe. E assim a gente destacando os principais textos, isso vai nos ajudar na didática e aproveitar melhor o tempo. Então, a lição do tópico 1 associa o estudo sobre a onisciência de Deus, esse atributo,
com alguns aspectos que eu estarei agora destacando a partir dos textos que nós lemos. Conhecimento perfeito e absoluto. Outra sugestão que eu vou deixar aqui é nós estarmos apresentando em classe o seguinte esquema. Os aspectos pontuados pela lição nos textos que nós destacamos, fazer uma relação desses aspectos com o que deve resultar em nossa vida. É aquele princípio que nós temos destacado desde a primeira lição, que o estudo acerca dos atributos de Deus, o conhecimento acerca de Deus, isso deve resultar na vida do discípulo de Cristo, além da questão intelectual. Deve produzir, deve nos levar a termos uma experiência com Deus, a termos uma vida de adoração, de temor, de confiança. Precisamos transmitir o que temos aprendido de Deus para outras pessoas. Enfim, quero apresentar então esse esquema. Aspectos e o que isso deve resultar em nossa vida. Então, o primeiro aspecto, conhecimento perfeito e absoluto. Aqui eu proponho que deve produzir em nós temor e adoração. Segundo aspecto, como nós lemos, prestação de contas. Quando estudamos sobre a onisciência de Deus, isso nos leva a pensar sobre a prestação de contas. E o que isso deve acarretar em nossa vida? Um viver responsável. Terceiro aspecto, orações. O comentarista comenta sobre orações, gemidos, lágrimas. O que isso deve produzir em nós? Confiança. Quarto aspecto, o comentarista também diz que a onisciência de Deus faz com que Deus conheça as intenções e motivações. O que isso deve acarretar na vida do discípulo de Cristo? Buscar viver de maneira íntegra e coerente. Então, nossas intenções, nossas motivações precisam estar de acordo com aquilo que cremos, que falamos, que professamos. E um último aspecto, o comentarista diz que nada surpreende Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus, ele vai além de tudo que existe e acontece. O conhecimento de Deus também alcança as coisas possíveis de acontecer. Acho interessante estarmos enfatizando isso na aula desta lição. E eu quero trazer para os irmãos 2 exemplos bíblicos sobre esse conhecimento de Deus, não apenas em relação ao que acontece, mas com o que possivelmente poderia acontecer. Quando Davi, ele tem conhecimento de que a cidade de Keila está sendo atacada pelos filisteus, nós vamos encontrar isso no primeiro livro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 a 13. Ele consulta a Deus se ele deveria socorrer Keila. E então Deus diz que vai dar vitória a Davi contra os filisteus. E assim acontece. Como Davi estava fugindo de Saul, então Davi consulta a Deus se ele deveria permanecer em Keila e se os habitantes de Keila iriam acolhê-lo e protegê-lo contra Saul. Então Deus diz para Davi:
que se Saul chegasse lá, os habitantes de Keila o entregariam nas mãos de Saul. Então Davi, a partir dessa palavra de Deus, ele decide sair de Keila. Um segundo exemplo, Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24. Quando Jesus Cristo, ele diz que se os milagres que ele havia operado nas cidades ali da Galileia tivessem sido operados em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido. Se os milagres que ele operou em Cafarnaum tivessem sido operados em Sodoma, Sodoma teria se arrependido. Então nós vemos aí o conhecimento de Deus acerca do que poderia acontecer. O que isso deve acarretar então em nós? Ou seja, nada surpreende Deus. Deve acarretar descanso, esperança e perseverança. Compartilho agora com os irmãos esse texto extraído de um dicionário, um comentário. Deus, de uma vez só, vê o início, o decurso e o fim das ações. O que quer que pensemos, falemos ou façamos, Ele o vê em sua inteireza. Estudando para preparar essa aula, eu encontrei 2 comentaristas ilustrando esse conhecimento perfeito e de uma só vez que Deus tem sobre os acontecimentos com esta história. Imaginemos que nós estamos assistindo a um desfile. Estamos na rua, na calçada, e o desfile está passando diante de nós. Nós só conseguimos ter conhecimento pleno daquele grupo que está passando diante de nós naquele momento, naquele nível que nós nos encontramos. Mas se uma pessoa ela estiver acima, no alto de um edifício, e olhar para baixo, ela vai conseguir ver o início do desfile, o meio e o fim. A mesma ilustração, outro comentarista fala sobre um rio. Se nós estivermos à margem de um rio, nós conseguimos visualizar as margens, o curso do rio naquele ponto. Mas se estivermos em um nível mais elevado, conseguimos ver a sua nascente, conseguimos ver as curvas que o curso do rio faz e aonde ele vai chegar. Então, são 2 ilustrações tão simples, mas que nos ajudam a compreender esse conhecimento de Deus, do início, do decurso e do fim das ações. Deus não está, na sua onisciência, no nível humano. Por isso, Ele conhece todas as coisas. Só Deus. Agora vamos entender um pouco sobre as características e os aspectos que envolvem a onisciência de Deus. Só Deus possui conhecimento pleno de si próprio e de tudo. Mateus, capítulo 11, versículo 27. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11. É importante aqui, eu quero destacar, porque 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo fala sobre o espírito do homem, que conhece, as coisas do homem. Mas mesmo o conhecimento que nós temos a respeito de nós mesmos é um conhecimento limitado. E o Salmo 139 nos ajuda a termos esta visão realista acerca de nós mesmos. Quando o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. O salmista tinha plena consciência que o conhecimento dele a respeito de si próprio
era um conhecimento limitado, mas Deus conhece plenamente sobre si próprio e de tudo e, evidentemente, o ser humano. Segundo, é um conhecimento que não pode ser medido. Salmo 147, verso 5. É um conhecimento, Deus conhece perfeitamente tudo o que acontece em todos os lugares. Provérbios, capítulo 15, versículo 3. Deus conhece toda a trajetória de todos os seres humanos. Provérbios, capítulo 5, versículo 21. Interessante que esse aspecto do conhecimento de Deus, ao mesmo tempo que deve produzir em nós temor, reverência, mas também deve produzir em nós confiança, descanso e esperança. Deus conhece o número das estrelas e cada uma delas. Salmo 147, verso 4. Contribuindo com os professores e alunos, eu fui fazer uma pesquisa. Quando eu li esse verso, que Deus conhece o número das estrelas e cada uma delas, eu entrei no site da Super Interessante. E aí eu verifiquei lá o seguinte texto: só é possível contar o número de estrelas que ficam na parte visível do cosmos. Irmãos, há cerca de 100 bilhões de galáxias, ou seja, grandes sistemas estelares. Agora notem, cada galáxia pode conter alguns milhões de estrelas, ou centenas de milhões, conforme o tamanho da galáxia. Em média, nós temos 100 bilhões de estrelas por galáxia. Uma estimativa, segundo a Super Interessante, dá 10 sextilhões de astros. E aí a gente vai para o Salmo 147 e o salmista diz: Deus conhece o número exato de estrelas e Deus conhece cada uma delas. Verdadeiramente, o estudo sobre a onisciência de Deus deve conduzir-nos a admirá-lo, a exaltá-lo, a glorificá-lo e a confiarmos no Senhor. Porque Ele conhece não apenas, pastor Prates, pastor William, o número de estrelas e o nome, mas Deus conhece cada ave. Deus conhece cada fio de cabelo. Mateus, capítulo 10, versículos 29 e 30. Interessante, porque quando nós meditamos e estudamos sobre a onisciência, onipotência e onipresença de Deus, a tendência é a gente apenas pensar em grandes acontecimentos, em grandes milagres, mas o próprio Jesus Cristo, quando estava falando sobre os discípulos, quando Jesus estava falando para aqueles que ele havia chamado e comissionado, e ele estava dizendo que eles não deveriam temer, eles não deveriam ficar paralisados pelo medo, então ele vai falar em Mateus 10, 29 e 30, que o vosso Pai, Ele conhece. Conhece cada ave e conhece cada fio de cabelo. E eu acho interessante porque Jesus diz assim, vosso Pai, para os seus discípulos. Ele conhece, mas Ele não fica indiferente ou passivo. Porque muitos de nós conhecemos, mas nada fazemos.
conhecemos, mas não podemos agir. Mas o vosso Pai Celestial, Ele conhece e não fica indiferente ou passivo. Jesus estava dizendo aos que Ele havia chamado e comissionado que eles podem ter segurança no cumprimento da missão, segurança em seguir a Cristo. Porque ao mesmo tempo que Deus conhece, Deus provê. Deus de toda providência. Vosso Pai. E aí eu quero fazer um link desse versículo com Mateus, capítulo 6. Não deixem de ler versículos 4, 6, 8 e 18. De novo, Jesus está falando sobre o discipulado. Jesus está falando para os seus discípulos. Jesus está falando sobre práticas que se esperam que estejam presentes na vida dos discípulos. E aí eu quero destacar estas expressões que Jesus usou. Versículo 4 do capítulo 6 de Mateus. Teu Pai que vê em segredo. Versículo 6. Teu Pai que vê secretamente. Versículo 8. Vosso Pai sabe o que vos é necessário. Versículo 18. Teu Pai que vê em secreto. Glória a Deus, porque o nosso Pai Celestial, Ele sabe, Ele conhece. Mas atenção, a onisciência de Deus nos leva a termos certeza de que Deus conhece o íntimo, as intenções, as motivações. Ezequiel, capítulo 11, versículo 5. João, capítulo 2, versículos 23 a 25. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Deus conhece antes que aconteça. Isaías 42, versículo 9. Isaías 46, versículo 10. Deus conhece o fim de um acontecimento antes de ter início. E aí eu gostaria de encerrar essa contribuição sobre a onisciência de Deus com uma ilustração. Se a memória não me falha, eu li no livro de Tony Evans. Tinha um avô, um senhor, que ele era muito rico e estava envelhecendo. Com isso, ele estava ficando surdo. Resultado, ele foi ao médico e passou a usar um aparelho auditivo especial. Depois que ele começou a usar esse aparelho, ele acabou com a surdez e melhorou a audição. Um certo dia ele volta ao médico para fazer um check-up. Quando ele chega no médico, o médico comenta: poxa, a família deve estar muito feliz, porque agora o senhor está ouvindo. E aí a observação daquele senhor para o médico: eu não contei para a família que agora eu estou ouvindo bem e tudo. Eu simplesmente fico ouvindo o que eles estão falando. Resultado, doutor, eu já mudei o meu testamento 2 vezes. Ou seja, se as pessoas acham que você sabe, isso afeta o que dizem e o que fazem. Agora imaginemos nós, meus irmãos, que estamos estudando sobre a onisciência de Deus. Deus sabe tudo. Isso deve afetar o que nós dizemos, o que nós fazemos, o que nós pensamos. E aí eu lembro de um cântico que eu aprendi ainda na minha infância e que não tenho mais ouvido cantar. Cuidado, olhinho no que vê. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, mãozinho que pega. Cuidado, pezinho onde vai. O Salvador do céu está olhando para você. Deus sabe tudo.
Amém. Muito bem, pastor Marcos Santana, fechando muito bom ponto 1, falando sobre a onisciência de Deus. É importante essas informações e esse conteúdo adicional que o senhor trouxe para nós aqui. Nós podemos então fechar esse ponto 1 dizendo que Deus possui todo o conhecimento, toda a ciência e toda a sabedoria. Podemos ir então ao ponto 2, onde vamos falar sobre o Deus onipresente. Pastor William, agora é contigo, companheiro. Muito bem, pastor Prates. Dando sequência a tudo que trouxe o pastor Marcos Santana na nossa introdução e no nosso tópico primeiro, onde ele abordou sobre a onisciência de Deus, nós vamos seguir agora no tópico 2, falando sobre o Deus onipresente. Eu tenho uma experiência que marca a minha caminhada, que eu acredito que serve de ilustração para figurar a ideia da onipresença de Deus. Eu lembro que na minha adolescência eu cheguei do colégio, estudava à tarde nesse período, e eu me tranquei no quarto. Era um período que eu buscava naquela ocasião o batismo com o Espírito Santo. E eu me tranquei no quarto, dobrei meus joelhos, eu estava sozinho no quarto. E eu dobrei meus joelhos e eu orei intensamente naquele momento durante vários minutos. E me quebrantei pedindo a Deus o batismo com o Espírito Santo. À noite tinha um culto na minha igreja. Nesse tempo eu congregava na Assembleia de Deus em Oswaldo Cruz, aqui no Rio de Janeiro, do saudoso pastor Paulo dos Santos. Quando eu cheguei no culto, eu era um garoto, tinha em torno de 14 anos. Eu lembro que eu sentei lá atrás, eu cheguei já um pouco atrasado no culto e sentei lá atrás, estava cheio. E no meio do culto, um pastor que estava no púlpito, falando em línguas estranhas, desceu do púlpito e foi andando até a minha direção lá atrás. E colocou as mãos sobre o meu ombro. E no meu ouvido ele disse a frase que eu jamais vou esquecer em toda a minha vida. Ele disse, como profeta naquele momento, ele disse: eu te vi essa tarde quando tu te humilhava na minha presença. Continue assim, porque estou me agradando. Na minha adolescência, essa experiência marcou a minha vida na questão prática da oração e da minha experiência com Deus, porque quando eu ouvi aquela frase, na hora eu pensei, foi instantâneo, eu pensei, uau, Deus estava ali quando eu estava no quarto, Ele estava presente ali. Então, a partir daquele momento, todas as vezes que eu orei, todas as vezes que eu falei com Deus, eu sempre lembrava daquela tarde, naquele momento no quarto, eu sempre pensava, Ele está aqui. Ele é onipresente, não importa onde eu vá, não importa onde eu esteja, Ele está presente. A onipresença de Deus, ela significa que Deus não se limita a algum ponto no espaço, em algum local específico. Ou seja, qual é o endereço de Deus? Deus está em determinado lugar. Por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. Você mora em São Paulo? Você mora na rua tal, do bairro tal, em Governador Valadares? Não. Deus não está especificamente em um único lugar. Ele é onipresente. Eu destaco aqui um texto para nós, eu peço a ajuda do pastor Prates, em Jeremias, capítulo 23, versos 23 e 24. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Vejam que texto incrível. Esse texto mostra para nós que Deus está em todo lugar. Ele é onipresente. Agora, no nosso tópico 2.1, Deus vai nos mostrar, através da lição da EBD desse domingo, que Deus é espírito e não há barreiras para o conter. Em Gênesis, capítulo 28, versos 15 e 16, a Bíblia diz algo interessante na história de Jacó. A Bíblia diz, e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que haja cumprido o que te tenho falado. No 16 ele diz, acordando, pois, Jacó do seu sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Olha que interessante, quando nós comparamos a questão da onipresença de Deus, por exemplo, com a questão da mitologia,
as crenças nos deuses. Você vê na natureza o Deus da montanha, o Deus do vale, o Deus do raio, o Deus do trovão, o Deus disso, o Deus daquilo. A Bíblia é o único livro que traz exatamente a amplitude, a dimensão do poder de Deus e do que Ele é, de quem Ele é e o que Ele faz. Quando nós olhamos na história de Jacó e Deus se revelando a Jacó de uma forma tão tremenda aqui, Deus vai mostrar a Jacó que a onipresença dele é a garantia de sucesso em qualquer caminhada. Todos nós lembramos aqui que em momentos difíceis da vida de Jacó, por exemplo, quando Jacó está prestes a se encontrar com seu irmão Esaú e teme pela sua vida e pela sua família e tudo que possui, Deus se encontra com Jacó. Deus revela-se a Jacó. Nesse texto que lemos, por exemplo, Jacó está fugindo de Esaú. Jacó está indo na direção de seus parentes, sem saber como seria, o que haveria de acontecer. E Deus também se revela a Jacó. Então a presença de Deus, a onipresença de Deus é a garantia de sucesso mesmo nos momentos mais difíceis. Nós vemos também que a onipresença de Deus também significa, na experiência humana, a garantia também de vitória. Eu trago aqui um texto também muito interessante, que vai mostrar isso para nós, do livro de Josué, no capítulo 2, versículos 10 e 11. A Bíblia diz: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, e que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Olha o que diz o verso 11. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essas são palavras de Raabe, quando esconde aqueles espias de Israel, e eles são procurados por soldados de Jericó. Ela constata que com Israel está o Deus, o único Deus verdadeiro, e esse Deus é o Deus que está em todo lugar. A onipresença de Deus é constatada por uma pagã, por uma mulher que vivia não em princípios de Deus, mas vai ter um encontro com o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, a partir desse episódio. Mas ela imediatamente constata que o Deus onipresente é o Deus que garante vitória a Israel. Quem sabe agora mesmo alguém se sente sozinho. Quem sabe agora mesmo alguém pensa: será que Deus está comigo? Será que como é que vai ser o desfecho dessa situação? Será que eu devo confiar? Será que é possível acreditar em mudança? Será que é possível acreditar em milagre? Eu quero deixar para você, inclusive são textos que podem muito bem ser usados na aula da EBD pelos professores e também serve de edificação para todos os alunos. Isaías 43, versículo 2, ele promete: quando passares pelas águas estarei contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Eu quero conclamar cada pessoa que assiste essa aula agora a descansar num Deus que está de forma onipresente em todo lugar, e Ele vela pelas vossas vidas. Ele cuida de cada um de nós. Ele conhece nossas fraquezas porque Ele é onisciente. Ele conhece nossos limites porque é onisciente, como vimos. Mas sendo onipresente, Ele está conosco na hora da batalha, na hora do aperto, na hora do sufoco, na hora da perda, na hora do luto, na hora das lágrimas. Ele está conosco em todo momento. Sabe? É confortante entender que Deus é onipresente e entender que, sendo onipresente, Ele nunca está ausente, nunca está longe de nós. O nosso tópico 2.2 vai mostrar que Ele, sendo onipresente, ninguém pode se esconder de Deus. A Bíblia vai mostrar no livro do Apocalipse, no capítulo 1, Jesus é apresentado, Ele se mostra e se revela com olhos como chama de fogo. Os seus olhos como chama de fogo mostram a sua capacidade de prescrutar, de ver, de conhecer aquilo que está oculto, aquilo que está onisciente. Mas muito mais do que isso, lembrem que lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, quando o sacerdote entrava no lugar santo, lá dentro não havia janelas. A única fonte de iluminação lá dentro era o candelabro, os judeus chamam de menorá. Ele aceso era a fonte de iluminação
para que o sacerdote pudesse oferecer a Deus o seu serviço, pudesse trabalhar lá, seja na mesa dos pães da preposição, seja no altar do incenso. Era justamente a luz do candelabro que permitia que isso fosse possível. A luz do candelabro, assim como os olhos de Jesus como chama de fogo, mostra justamente que Deus está ali, vendo, enxergando, está presente. Ele sabe como entramos, Ele sabe como saímos, Ele sabe o nosso estado, sabe o nosso coração, Ele sabe quem está bem, quem não está. Ele sabe como você está agora, nesse exato momento, assistindo essa aula. Ele sabe que problemas você está vivendo, como está a sua fé, como está seu altar. Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele está presente. Ele está conosco aqui nesse momento, enquanto gravamos essa aula. E Ele está exatamente aí agora com você, enquanto você assiste essa aula. Olha que incrível! Ele está conosco aqui gravando e está com você agora, exatamente aí agora assistindo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, Israel vai mostrar para nós, no Antigo Testamento, um exemplo muito simples, porém profundo em relação a isso, com relação à onipresença de Deus. Muitos momentos Israel enfrentou inimigos muito maiores, muito mais poderosos e superou e venceu. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Mas quando se voltavam para os ídolos, quando se afastavam de Deus e de seus princípios e valores bíblicos, Israel, em batalhas onde certamente prevaleceria, perdia, sofreu perdas terríveis, justamente porque se afastou da presença de Deus. Olha que lição importante para nós. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns levantam-se e caem, mas nós levantamos e estamos de pé. A história de Israel mostra que não é só no fio da espada, ou no escudo ou na lança, que está o segredo da vitória. Está na presença de Deus. Está em Deus estar presente ali. Olha que Davi vai nos mostrar exatamente isso. Ele vai vencer Golias sem escudo, sem lança, sem espada, sem armadura, apenas com uma funda na mão, enfrentar um homem gigante com quase 3 metros de altura, porque a presença de Deus estava com ele. Ele disse para Golias: tu vem a mim com lança, com espada e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que você está enfrentando agora, mas permita que Deus tome a frente nessa batalha. Permita que Deus tome a frente nessa situação. Permita que Deus tome a frente dentro dessa questão a resolver. Chame, diga: Deus, eu não quero seguir em frente sem a tua presença. Deus na frente, Deus contigo, Deus dentro desse problema, Deus na tua história, tudo vai dar certo. O nosso tópico 2.3 vai nos mostrar, e essa é uma lição para nós. Eu quero só frisar uma última coisa no tópico 2.2, que havia passado para mim aqui, que quando a gente vê que ninguém se esconde de Deus, veja qual é o perigo. Josué capítulo 9 vai mostrar isso para nós. Eu já ia passando, eu queria só frisar isso rapidinho aqui, gente. A Bíblia vai mostrar que Israel vai fazer uma aliança precipitada com os gibeonitas. Em vez de confiar na presença de Deus, em vez de buscar a direção de Deus naquele momento, eles chegam lá, os gibeonitas, sabendo que Israel já tinha vencido Ai, já tinha vencido Jericó, e eles seriam fatalmente os próximos. Eles se disfarçam com roupas velhas, odres velhos e rotos, pão velho, para dar uma ideia de que eram viajantes longínquos, e eles chegam lá com um propósito: fazer aliança. Eles querem fazer uma aliança. Olha como é que o inimigo enxerga essas coisas. E eles vão lá, e Israel, em vez de buscar a direção de Deus naquele momento, simplesmente de forma precipitada faz aliança com os gibeonitas. Os inimigos conseguem o que querem, o que não conseguiram com lança, com espada, com escudo, conseguiram, porque naquele momento eles decidiram confiar na ótica humana, no tirocínio e na prática humana, e não na presença de Deus. Fica o alerta aqui para todos nós. O nosso tópico 2.3, e agora sim, vai nos mostrar que Deus está presente em todos os lugares. E aqui eu quero dar uma outra frase importante para você guardar em relação à onipresença de Deus em relação a isso. A sua onipresença é a sua presença em relação ao ser humano, em relação às criaturas que Deus criou. Ou seja, o sentido de onipresença divina está justamente no fato de que ele se apresenta, de que ele se revela justamente a quem ele criou, que é o ser humano. Ele está em todo lugar, mas aqui nós vamos frisar um outro ponto muito importante na nossa lição.
Embora Deus esteja em todo lugar como onipresente, ele não habita em todo lugar. Habitar tem a ver com relacionamento. Habitar tem a ver com comunhão. E nesse quesito, a Bíblia vai mostrar, Jesus havia dito sobre o Espírito Santo, ele habita convosco e estará em vós. Ele promete que o Consolador estaria dentro de nós. Nós somos o templo, a morada do Espírito Santo, e ele habita em nós. Está falando de relacionamento, de comunhão. Então, se há uma coisa importante a ser frisado na aula de hoje, em meio aos medos, em meio ao pânico que toma conta da sociedade desse tempo, em meio ao medo iminente da morte, seja por epidemias, seja por assalto, seja por violência, independente do que seja, nunca vimos uma sociedade com tanto medo de morrer. Nunca vimos uma sociedade tão apavorada como agora. Nunca se consumiu tanto remédio, seja os benzodiazepínicos, os ansiolíticos ou os antidepressivos, sabe? Nunca se viu uma sociedade tão apavorada como agora. Para uma sociedade apavorada e com medo, a resposta é a presença de Deus habitando na experiência humana, trazendo paz, trazendo conforto, trazendo segurança. Vejam, não é segurança que as pessoas mais buscam hoje. As pessoas gastam tubos de dinheiro para terem casas protegidas, muros, aparato eletrônico, seguranças. As pessoas querem viver. O salmista já havia dito, elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que pergunta tão atual em nossos dias. Nunca foi tão atual essa pergunta. Quando se olha para a corrupção, quando se olha para todas as áreas da vida humana e o medo e o pânico chegam, essa pergunta açoita a alma e o coração do homem, sabe, no recôndito da sua alma, de onde me virá o socorro? A presença de Deus, ela é a segurança para a vida cristã, de que Deus habitando no crente, Deus habitando no ser humano, ele nos faz descansar. Como diz no Salmo de número 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus. Ô amado irmão e irmã que assiste essa aula agora, eu convido você agora mesmo aí, nesse momento, a se render diante de Deus e dizer: Deus, tu és suficiente para a minha vida. Tu és suficiente para os meus problemas. Ó Deus, a tua graça me basta. Tu és suficiente independente do que eu esteja vivendo ou atravessando. Tu és a certeza de que eu não vou entrar em colapso. Tu és a certeza de que tudo vai cooperar, tudo vai ser dirigido na tua vontade se eu estiver em ti. Ou sinta aí agora mesmo a presença de Deus que traz paz, que traz alívio, que traz segurança. Não deixe que o medo lhe devore, não deixe que a angústia lhe consuma. Permita que a presença de Deus seja suficiente agora nesse momento. E eu caminho para terminar minha participação entrando no nosso tópico 3, que vai falar, já vimos sobre a onisciência no tópico 1, vimos sobre a onipresença no tópico 2, e no tópico 3 vamos falar sobre a onipotência de Deus, o Deus onipotente. Meyer Pearman vai dizer duas coisas interessantes sobre a onipotência de Deus. Ele vai dizer, número 1, que a onipotência de Deus tem a ver com a sua liberdade e poder para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza. Ou seja, o fato de Deus ser onipotente não significa que ele fará tudo indiscriminadamente. Por exemplo, é impossível que ele minta, é impossível que ele peque, porque, embora ele seja onipotente, isso está em harmonia com uma outra característica de Deus, ele é santo. Em segundo lugar, ele vai dizer o seguinte, que a onipotência de Deus tem a ver com seu controle e sabedoria sobre tudo que existe ou que pode existir. Ou seja, nós não servimos a um Deus que perde o controle das coisas. Inclusive, eu trago para você uma reflexão sobre isso. Muitas pessoas imaginam a grande tribulação como se a grande tribulação fosse um período onde Satanás estivesse no controle de tudo, Deus entregasse a chave do mundo para o diabo e virasse as costas e dissesse, faça o serviço sujo para mim. Negativo.
A palavra trono vai aparecer no livro do Apocalipse 44 vezes, relacionada a Deus. Ou seja, a grande tribulação, por exemplo, o que vai acontecer no mundo após o arrebatamento da igreja, não é um tempo de desgoverno, de abandono e de mundo entregue a Satanás. Não, é Deus tratando com a humanidade. É Deus que tratará e trará os seus juízos. Tanto é que o próprio anticristo e seus confederados também sofrerão com o que vai acontecer na grande tribulação. Então, fica aqui esse alerta e fica aqui também essa colocação importante. Servimos um Deus onisciente, onipresente e o Deus que é onipotente. Que Deus vos abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Muito bem, pastor William, muito obrigado aí pelo brilhante fechamento no ponto 2, onde falamos sobre o Deus onipresente. Vamos então agora fechando a lição com o pastor Marcos, o Deus onipotente, mas antes nós podemos dizer que o pastor William, que já entrou um pouquinho no ponto 3 aqui, deixou bem claro no ponto 2, que Deus não está sujeito a nenhuma limitação humana. Por quê? Porque Ele está presente em toda parte ao mesmo tempo. Que extraordinário isso. Pastor Marcos Santana, o Deus onipotente com as considerações aí, o comentário do senhor. Amém. Então nós vimos sobre a onisciência, a onipresença e agora a onipotência de Deus. Lembrando, meus irmãos, que o fato de Deus ser onisciente não significa que nós não devemos orar. O fato de Deus ser onipresente não significa que nós podemos viver de maneira desregrada e irresponsável, porque Deus está conosco. E o fato de Deus ser onipotente não significa que vamos viver uma vida passiva, preguiçosa, sem esforço e sem trabalho. Então é muito importante estarmos sempre fazendo uma relação entre o que estamos estudando a respeito de Deus e a vida como discípulos de Cristo. Seguindo aquela mesma sugestão que utilizamos no tópico 1, destaco no tópico 3 essas expressões usadas pelo comentarista. Deus pode de forma completa e plena, liberdade e poder em harmonia com sua natureza, imutável caráter de Deus e relacionamento, quando o comentarista aborda o Salmo 91. Esses aspectos devem despertar no discípulo de Cristo segurança, confiança, descanso, esperança e relacionamento. Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Deus fala com Abraão: Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. O fato de Deus ser todo-poderoso, o fato de Deus ser todo suficiente, deve levar o servo de Deus a andar, viver de acordo com a vontade de Deus e viver uma vida íntegra. É o sentido de ser perfeito. Sendo assim, meus irmãos, nesta lição sobre a onipotência de Deus, podemos usar a história de Abraão como um exemplo para nós. Lembremos-nos que quando Deus fala em Gênesis, capítulo 17, verso 1, já haviam se passado vários e vários anos desde a sua chegada na terra de Canaã. E ainda não tinha nascido um filho de Abraão e Sara. Então, Deus se dirige a Abraão para justamente reforçar o que já tinha dito, que faria dele uma grande nação e da sua descendência. Então, Deus se apresenta como todo-poderoso e o todo-suficiente.
nada vai nos faltar para andarmos em Deus e vivermos uma vida íntegra. O poder de Deus é um poder ilimitado. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. O poder de Deus é um poder soberano. Jó 42, 2. O poder de Deus é um poder independente. Salmo 115, verso 3. O poder de Deus é um poder exercido de acordo com a sua natureza. Tito 1:2, Hebreus 6:18. E o poder de Deus é um poder para realizar a vontade de Deus. É muito importante a gente estar atento a isso. A onipotência, o poder de Deus, sua autossuficiência está intimamente relacionado em fazer a sua vontade. Isaías 46, 10. Romanos, capítulo 4, versículos 18 a 21. Destaco aqui essa palavra registrada por Paulo em relação à promessa que Deus fez a Abraão, e Abraão crê que essa promessa vai se cumprir, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Meus irmãos, para encerrar, eu quero também convidar a todos para refletirmos sobre Mateus, capítulo 26, versículos 53 e 54. E por que eu acho interessante aproveitarmos a lição de hoje para enfatizarmos esses aspectos? Normalmente, quando falamos da onipotência de Deus, Deus pode tudo, nós somos, claro, muito limitados. O ser humano é limitado. Então, nós cremos que Deus pode tudo, mas, ao mesmo tempo, a gente idealiza, a gente imagina que a manifestação desse poder de Deus vai ser num aspecto. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil. A pessoa está enferma, a pessoa sofre um acidente. Naturalmente, não estou dizendo que isso é um absurdo, naturalmente a gente crê e diz, mas Deus pode curar, Deus pode livrar, Deus pode dar um escape, Deus é poderoso para fazer assim. Mas esse texto de Mateus 26, 53 e 54 vai nos mostrar que o poder de Deus vai além daquilo que nós imaginamos, pensamos, desejamos ou queríamos. Deus também pode levar adiante o seu propósito sem ser conforme nós achamos. Mateus 26, 53 e 54, palavras de Jesus, quando chegou o grupo para prendê-lo. E Pedro pega da espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. E então Jesus repreende Pedro e diz, eu posso pedir ao Pai, e ele vai enviar anjos. Jesus falou, 12 legiões de anjos. Irmãos, isso equivale a 72 mil anjos, para impedir que Jesus fosse preso. Deus pode enviar anjos para impedir que Jesus seja preso. Mas, segundo ponto, mas Deus também pode cumprir o seu propósito na prisão e na morte de Jesus. Deus pode livrar e Deus pode levar adiante o seu propósito na prisão e na morte de Jesus. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Pela morte
aniquilou o que tinha o império da morte. Eis aí, pastor Prates, pastor William, que texto tremendo, né? Para destruir, para aniquilar o que tinha o império da morte, Deus faz isso por intermédio da morte do seu filho. Ou seja, irmãos, lá no início nós dissemos assim: vosso Pai que está nos céus, Ele sabe. E agora eu quero encerrar com essas outras duas expressões, a partir do que estudamos aqui hoje. Vosso Pai que está nos céus, além de saber, Ele está conosco. Além de saber e estar conosco, o vosso Pai que está nos céus, Ele pode. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado, pastor Marcos, aí pelo brilhante encerramento, como sempre faz, fechando agora o ponto 3, encerrando a lição. Podemos dizer que nós aprendemos que não há tarefa impossível para Deus. Por quê? Porque Ele pode todas as coisas de forma completa e plena. Descanse no Senhor. Meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao final dessa lição maravilhosa. Querendo o bom Deus, a semana que vem nós estaremos de volta aqui para fazermos o estudo da última lição. Vamos estar estudando aqui sobre o Deus uno e trino. Chegando então ao final de mais um trimestre. Como passou rápido, não é? Meus queridos irmãos e amigos, muito obrigado por ficar conosco até agora. Pastor William Barros tem um recadinho para trazer para nós e logo na sequência o pastor Marcos Santana estará fazendo a oração e despedindo por esse momento tão precioso, tão especial. Muito obrigado, pastor Prates, pela oportunidade. Eu queria só fazer um convite para você muito especial. Eu venho ministrando às quartas-feiras à noite aqui no Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus da Barra da Tijuca, do nosso Ministério de Madureira. É filial aqui justamente da nossa igreja-mãe, do bispo Abner Ferreira. Lá está o pastor Romeu, pastor muito querido, e eu estou ministrando na próxima quarta-feira à noite. E na outra, nós vamos estar ministrando sobre grande tribulação, sobre arrebatamento, grande tribulação, anticristo, falso profeta. Vamos estar ministrando sobre esses assuntos, que estão, inclusive, em voga agora muito no tempo atual, devido a essa situação toda de pandemia. Muitas pessoas têm aumentado o interesse sobre o Apocalipse. Então, você é nosso convidado. Você que está no Rio de Janeiro, vem participar com a gente e está na nossa igreja, do Ministério de Madureira. Então, faço esse convite especial a cada um de vocês. E do dia 24 ao 27, agora, de quinta a domingo, eu vou estar em Vila Velha, no Espírito Santo, ministrando no Ministério Gileade, com um amigo apóstolo Paulo lá. Inclusive, a última vez que eu estive lá, eu anunciei aqui que ia estar. Quando acabou o culto domingo à noite, um casal me procurou e falou: somos da Madureira, do Ministério de Madureira, na Serra. Nós vimos o programa e viemos aqui participar do culto porque vimos você anunciando. Eu falei: olha, que benção. E ela disse: ó, todo mundo na igreja assiste lá o programa da Editora Betel no canal do YouTube. Então, o meu grande abraço a todo o povo querido lá do Espírito Santo. Muito obrigado, pastor Prates. Oremos, irmãos. Pai Celestial, glorificamos e exaltamos o Teu nome. O Senhor tudo vê, tudo sabe. O Senhor sonda e esquadrinha. Glorificamos o Teu nome, porque ainda que andemos pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está conosco. Glorificamos o Teu nome, porque para Ti não há difícil e nem impossível. Assim pedimos que o Teu Espírito nos ajude a sermos perseverantes, a permanecermos confiando no Senhor e esperando no Senhor. Envia socorro àquele que está aflito e angustiado. Levanta aquele que está prostrado, fortalece o que está fraco e continue abençoando a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.